E depois de vocês se acostumarem a fazer assim, ó, agora vocês vão ter que se acostumar a fazer assim. Que isso daqui é o jeito que o Arias comemora gols, faz os gestos. O Palmeiras acertou a contratação do colombiano John Arias. Quem estava aqui ontem no recorde histórico da Live Eire, com 3.700 pessoas simultâneas, já sabia que o Palmeiras estava muito próximo de John Arias, bem, faltando muito pouco. E aí, hoje, na hora do almoço, você que é inscrito no canal e tem o sininho de notificação ativada, recebeu o vídeo na hora, assim que eu fiquei sabendo que o Palmeiras estava certo com Arias. O que falta agora? Falta assinar, tá? Mas aí é questão de tempo. Não faz muito sentido a gente imaginar que o Arias vai ter problemas nos exames médicos. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Mas não é normal, né? Ele tá no meio da temporada inglesa, jogando praticamente todas as partidas lá no Wolverhampton. Então, eu imagino que vai dar tudo certo. E hoje ainda existe o advento. O meu convidado, ele é meio contra essas modernidades. Ele vai até hoje no banco para tirar extrato. Ele já tá aqui pé da vida, que ele fica bravo quando eu falo isso aí, ó. Mas existe hoje um negócio que chama assinatura virtual, viu, ô Marcel? Então a DocSign. galera pode assinar, exatamente, sem DocuSign aí, outros, tem outras marcas também. Não precisa assinar na caneta no papel, viu, Marcel? Eu sei que você é mais antigo, gosta das coisas mais tradicionais, mas existe essa possibilidade. Boa tarde a você e boa tarde a já. É um negócio que não sei se eu vou ter que me acostumar, se eu vou ter que trocar de roupa aqui para ficar mais chique, mas já temos 800 pessoas ao vivo em 2 minutos de live, Marcel. Boa tarde. Muito boa tarde, Danilo Lavieri. Muito boa tarde aos mais de 800 pessoas que estão aqui conosco. Boa noite, bom dia, boa madrugada para quem vai ouvir um pouquinho depois aí nas plataformas, no Spotify ou propriamente no YouTube. Rapaz, estamos nos acostumando e a gente vê como a dinâmica do futebol é maluca, né? Duas semanas atrás a gente estava aqui encucado, lamentando e completamente desestimulado depois de um 4-0 diante do Mirassol, diante do Novo Horizontino. E aí, na semana seguinte, fizemos uma live após um empate contra o Atlético Mineiro e sabendo ali que a gente precisava, o Palmeiras precisava nitidamente de reforços. Falamos muito sobre como não dava para o Palmeiras continuar jogando daquele jeito, sem qualquer tipo de reforço. Aí teve o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi um desastre, com todos os reservas. E de repente agora a gente está numa quinta-feira, às 17h34 da tarde, falando após o Palmeiras enfiar um 5-1 no Vitória, com a 99,9% certa contratação de John Arias e o Palmeiras ativo novamente no mercado. A coisa mudou de uma hora para outra de uma forma espetacular. E na montanha russa aí de emoções, a gente nesse momento está um pouquinho subindo. Diria que está subindo a montanha russa. Ainda precisa de gente, ainda precisa de seres humanos nesse elenco, mas trazer o John Arias, para mim, já é um baita de um reforço. E ir atrás e não ficar parado para ir atrás de um zagueiro e de um volante é a necessidade nesse momento. Boa, já vou dar boa tarde pra galera, boa tarde pra Janete, pro Caio, pra quem mais, os membros que eu coloquei na tela agora há pouco aqui, pro João Macruz, todos os membros do nosso grupo de YouTube aqui. Como vocês podem ver, quem tem o selinho é membro do canal e tem prioridade para aparecer na telinha. É claro, quem apoia o canal do Lavieri, quem apoia as Liveeri, ou também como o Lup Silva, que está dizendo que pela primeira vez está sonegando o trabalho para assistir uma Liveeri. Olha, eu diria que dá para você deixar em segunda tela. Você e todos os outros aqui, como Tássio Marcelino, que está aqui com a gente, como a Valentina Nunes, que tem restrições ao trabalho do Abel Ferreira, mas está feliz pelo futebol de ontem, como o Marcos Antônio, que está direto de Teresópolis,
como também o Mega K Júnior, que já estava falando em espanhol um pouquito, para já se acostumar com John Arias, o Lauro Júnior, dizendo aqui, ó, um ótimo jogador para dar chutão de área e área. Bem-vindo, João Arias, com a brincadeira. Hoje, vocês sabem, eu estava mais cedo ao vivo. Olha aqui o André Barcelos, também lá do grupo do Apoia-se, que está na descrição. Você que quiser entrar para o meu grupo de WhatsApp, tem o caminho na descrição, tá? Hoje o PVC, Marcel, que gosta de trocadilhos ruins ou duvidosos, ele falou que o Perigosos. Arias, ele é o jogador box to box. E você entende por quê? Arias to Arias, né? Puta merda. E aí ele fez essa piada ao vivo. Grande PVC, Paulo Vinícius Coelho, que estava Grande comigo, PVC. assim como grande Eduardo Badi, que é membro do canal, assim como Pedro Pipoca Meirelles. Esse é o cara que mais acha que sabe jogar bola, mas não joga nada, viu, Marcel Alcântara? Nada. Vive de Nossa, highlights, né? e agora ele vai ficar bravo comigo, vai romper. Um Vai. abraço pro meu amigo Batora. O Felipe Santoro tá pedindo aqui também. Grande Batora. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todos que chegam aí deixando o like. 1.500 pessoas. Temos que nos acostumar, porque hoje a gente vai falar, primeiro, John Arias. Vamos falar aqui o que está acontecendo, o que já aconteceu. Você que de repente não pôde ver o noticiário, que estava enclausurado e não viu o que aconteceu, vamos contar tudo para você, pedir opiniões. Vamos falar já já de Nino e já já de Danilo, tá? Vamos falar disso e, obviamente, bati no microfone aqui. Vamos falar também do jogo do Palmeiras. 5-1. Agora até me perdi. 5-1 no 5-1. Vitória. O Palmeiras sobrou contra o Vitória. Lembrando que há pouco mais de 2 meses, o Palmeiras não ganhava do Vitória em casa e praticamente dava adeus à disputa do título do Brasileirão. Com esse calendário novo começando em janeiro, a gente tem essa característica diferente, tá? Então, gente, antes de a gente começar a discussão, tem uma enquete para vocês. É uma enquete ligeiramente polêmica. E já eu explico para vocês. Um salve para o Babo Sigilo, que está aqui conosco, o grande Babo. A enquete é a seguinte: a contratação do Arias foi excelente, sem poréns? Boa, mas a prioridade era outra? Ou ruim? Foi muito cara, tá? Porque nós vamos debater aqui as prioridades deste elenco do Palmeiras. O Romel Goldman, que mandou um superchat, e já vou ler os superchats que estão chegando aqui. Muito obrigado a vocês. O Romel quer um goleiro, por exemplo, tá? Então a gente tem que conversar sobre essas prioridades. Antes de mais nada, eu vou dar um resumo aqui do Arias, e aí eu já vou perguntar para o Marcel o que ele acha da enquete, porque ele já sabe mais ou menos a minha opinião. Então, dando um resumo a vocês, cronologicamente falando, olha o índio aí chegando, dando like. Eu espero que vocês estejam chegando dando like também. Deixa eu atualizar aqui para minha contagem de likes aqui. 565 likes, uma boa taxa para começar, mas com 1.700 pessoas, eu acho que a gente pode pedir para a gente chegar em 1.000 likes. 1.700 pessoas, ainda estou perdoando 700. Então, 1.000 likes, gente. Vamos lá. Arias, o que temos? Arias é o seguinte, o Palmeiras ontem já sabia que tinha o sim do Wolverhampton. Tanto que o Wolverhampton já tinha avisado ao Fluminense que ia aceitar a proposta e deu o prazo para o Fluminense cobrir a proposta que ia aceitar do Fluminense, certo? Então, ontem à noite vencia o prazo. Quem estava aqui na Live ontem saiu ansioso. A gente ficava na dúvida se era 23,59 do Brasil, 23,59 de Londres. Afinal, quando ia vencer o prazo? Beleza, fomos dormir todos ansiosos. Ao contrário da Leila, ninguém estava calmo. Embora o Palmeiras tivesse feito uma grande apresentação contra o Vitória. Mas fomos dormir todos ansiosos. Hoje, de manhã, a notícia do Fluminense era que o Fluminense não conseguiu
cobrir a proposta. Fez uma proposta de 20, obviamente, o Wolverhampton com uma proposta de 25 na mão falou: não sou idiota, não faz sentido. Neste meio tempo, o Fluminense tentou conversar com o Arias e tentou apelar para isso daqui, ó. Coração. Ou você disse que não ia sair, não ia voltar para outro time que não fosse o Palmeiras, se fosse no Brasil, sua família gosta do Rio, você tá. Todo esse papo, mas não adiantou muita coisa. O Arias, pouco antes do almoço, deu o aval para que o negócio continuasse. E o Palmeiras, então, deu prosseguimento à burocracia e já tem tudo aí encaminhado para acertar com o Arias. O Arias vai ficar no Palmeiras até dezembro de 29. É o contrato inicial. Claro que isso pode mudar, pode renovar e tudo mais. Então é um negócio que caminhou muito bem. E um detalhe aqui para todo mundo, tá? A proposta estava na mesa do Wolverhampton desde o começo da semana. Aqui a notícia vazou quando o Fluminense só tinha 24 horas para cobrir. Então, mais uma vez, mantendo o que essa diretoria normalmente gosta de fazer, conseguiram trabalhar no sigilo. O Batô, que está aqui com a gente, meu amigo, que eu mandei um abraço aqui, ele faz muita coisa no sigilo, por exemplo. Então o Palmeiras também gosta de trabalhar no sigilo. E foi o que o Palmeiras conseguiu fazer. Fechou com Arias e hoje deu encaminhamento aí à questão burocrática. É papo de dias, de horas para que o Palmeiras anuncie, como eu disse aqui, o Arias, que faz esse gesto aqui. Acostumem-se. Tem agora o Flaco Lopes, eu tenho que sempre pensar, tá? Flaco Lopes e Arias. Olha o Felipe Santoro se divertindo aqui. Ele faz muita coisa no sigilo. É verdade, ó. Como o Marcel disse aqui também, ó. Pode abrir a tela com o Marcel aqui, ó. Tem o Tigrinho também que faz aqui, né? Tigrinho também. Ainda tem, né? E tem o Paulinho que tá voltando aqui, que faz a flecha. Quem mais? Tem mais? Daqui a pouco a gente lembra de mais. Sim. O Kelvin a gente não sabe a comemoração porque ele ainda não fez gol. Ah, não, ele fez um gol. É verdade, cabeça. Fez contra o São Paulo. Mas deve ter mais coisas vindo por aí. Então, gente, este é o resumo. Já joga o derby no domingo? Tô brincando. Tem muita gente brincando sobre o Arias já estar em campo no domingo. Não tem como, por questão, ele tá na Inglaterra ainda. No domingo teria que chegar e jogar. Aliás, fica o convite a todos vocês, hein? Domingo, pré e pós-jogo no Corinthians. Normalmente a gente não faz, mas fica o convite para todos vocês, 2.400 pessoas aqui. Vamos estar ao vivo antes e depois do jogo Palmeiras e Corinthians, aqui neste canal. Muito possivelmente com o Marcel Alcântara, estou acertando com o empresário dele para saber o cachê que ele vai cobrar para poder estar comigo aqui no domingo ao vivo também. Resumir a parte quente. O empresário tá difícil. Resumir a parte quente do negócio do nosso querido John Arias. E eu quero também dar a minha opinião. Eu fiz essa enquete porque, para mim, o Arias é um jogadoraço, craque, vai mudar o time. Mas se tivesse que escolher um primeiro jogador para assumir, para assinar, seria um zagueiro. Eu acho que o Palmeiras precisa muito de um zagueiro. Ótimo, claro, legal que veio o Arias, vai mudar o patamar. Jogadoraço, repito. Mas eu traria primeiro um zagueiro. E é por isso que eu fiz essa enquete. E eu quero saber de vocês, eu já estou tomando um baile aqui na enquete. Já estou me acostumando a tomar um pau na enquete, mas tudo bem. Vamos para a opinião de Marcel Alcântara, com este elogio de Pedro Meirelles aqui. A maior dupla da internet. Marcel Alcântara, já falaremos de Nino, já falaremos de Danilo, já falaremos de Fred? Aliás, quem viu a live ele sabe do Fred faz tempo, hein? Porque o Marcel já tinha dado essa sugestão. Mas, Marcel, quero saber o que você pensa sobre a contratação de John Arias para o Palmeiras a partir de agora. Danilo, você disse aí, lembrou, né, que o Fluminense tentou apelar para o coração do Arias. E o Arias mostrou que o coração dele é verde. Seja verde do Palmeiras ou seja verde das notas de dólares que ele receberá a mais aqui, provavelmente, e com a transação vindo para o Palmeiras. É óbvio que 5 milhões de dólares, cara, 5 milhões de euros, primeiro que o Wolverhampton não ia querer.
abrir mão de um valor como esse. E segundo, que o Arias, enfim, tem que jogar o jogo também do Wolverhampton. Imagina para o Wolverhampton é, ceder um jogador que chegou 6 meses atrás, no meio da temporada, sendo que esse jogador foi o segundo mais caro da temporada do Wolverhampton. Como é que ele vai explicar isso para sua torcida, né? Como é que o presidente do Wolverhampton vai explicar? Ele vai simplesmente assinar que, de fato, jogou a toalha. O Wolverhampton vai cair e já está se preparando para a próxima temporada, e por isso ele justifica a venda do Arias depois de 6 meses, mostrando que ele tem um excelente valor, uma excelente remuneração a receber, né? Uma valorização incrível. Se você for fazer aí os cálculos, Danilo, eu não sou muito bom em matemática, mas eu me atrevi a fazer isso, dá mais ou menos 147% de valorização comprando por 17 milhões e vendendo por 25. Isso aí, Danilo, nem CDB do Banco Master paga. Tá errado? Tá errado. Quanto? Fala É 47%. 40, não 147. É 147% do valor investido, entendeu o que eu quis dizer? Se você investiu... Mas é porque... Fala. Se você... É que eu tô pegando a lógica do investimento. Então, se você pega um dinheiro e investe 17 milhões de reais num CDB do Banco Master, ele não vai te retornar isso, porque o CDB do Banco Master, o máximo era 140. Mas se ele chegasse a 147, você teria esse retorno de 25 milhões. Entendi. Que o Wolverhampton vai trazer. Então, ele justifica financeiramente para o seu torcedor, falando, a gente vai cair, a nossa receita vai despencar, então eu me livro desse jogador, mas eu recebo uma baita grana numa valorização de 6 meses. Né? É assim que ele justifica. Agora, falando da enquete, e aí se era necessário, se não era necessário Arias, eu, como posso falar aqui, eu acho que eu levaria muitos das nossas pessoas aqui no chat comigo, se a gente juntasse as três respostas. As três respostas. A contratação do Arias foi excelente, mas a prioridade era outra, e também foi muito cara. Eu juntaria um pouco dos três, mas se tivesse que ficar só com uma, aí é excelente. Porque dentro de campo o Arias vai agregar demais. Acho que é absolutamente inegável que todos acham isso, apesar da temporada dele no Wolverhampton, essa meia temporada dele não ter sido muito boa, porque ele fez só 2 gols, uma assistência, números baixos, mas o Wolverhampton estava uma bagunça, né? Nem 10 pontos no campeonato, enfim. Muito mal, não teria como só um jogador se sobressair. Então, eu acho que o Arias chega para fortalecer demais o elenco. Ele pode jogar na direita, ele pode jogar eventualmente na esquerda, mas eu acho que eu ainda colocaria ele na direita, na posição dele, para ele se ambientar ao Palmeiras, ao elenco. O Alan é um cara que já é também bem móvel, já atuou em várias posições, pode realocar ele mais por dentro ou pela esquerda, e aí o Palmeiras ganha outras opções no ataque. Ainda, obviamente, deixando claro que as prioridades precisam ainda ser o zagueiro e o volante. É muito necessário o Palmeiras trazer uns camisa 5 e um zagueiro. Depois ainda dá para pensar em outras possibilidades que daqui a pouco talvez o Palmeiras precise. Mas, urgentemente, esses 2 pontos aí são extremamente necessários. Pois é, eu acho que vai, de novo, eu repito, acho que vai ser um bom reforço. Acho também que indica que o Palmeiras vai vender o Alan no meio do ano. Não consigo ver, porque o Palmeiras precisa vender para poder ter toda a grana. O Palmeiras é um clube muito controlado. O Palmeiras não está quebrado. Bom, quem acreditou no Corona, por exemplo... O Palmeiras agora pagando 25 milhões de euros num jogador, acho que dá para ver que não está quebrado. Mas o Palmeiras precisa de vendas para poder deixar o seu fluxo certinho, para poder cumprir todas as metas, para poder não passar mal nas contas, tá? Então essa é a ideia. Então eu acho, e aí não é informação, é uma análise achismo. Que o Palmeiras é um pouco de achismo, mas é um achismo com base, né? Um achismo certo. Com... argumentos que o Palmeiras vai acabar vendendo o Alan no meio do ano. Hoje o PVC até falou, aquela proposta de 40 não chegou na mesa do Palmeiras, tá? Teve a proposta pelo Alan, isso eu posso confirmar.
o Palmeiras confirma que teve a proposta, eles não confirmam o valor de 40, tá? Então, assim, a proposta chegou, mas provavelmente não chegou nesse patamar de 40, porque muito provavelmente, se chegasse em 40, mesmo que o Palmeiras não quisesse, vendia. Como foi no caso do Vitor Reis. O Palmeiras não queria vender o Vitor Reis, vendeu. Porque chega uma hora que também, né? Eu não quero vender meu apartamento, acabei de mudar pra cá. Mas dependendo do que oferecerem, meu amigo, tchau, eu me mudo no dia seguinte. E passo um mês no Airbnb ainda, né? Então, assim, sem problema. Então é um pouco disso do Palmeiras. Eu espero e eu imagino que o Palmeiras não vai parar na questão do Arias. Porque antes de toda essa negociação, o Oswaldo Salvo te elogiando aí. Antes dessa toda essa negociação, o Palmeiras já tinha dito que o Nino era a prioridade, que um zagueiro, na verdade, era a prioridade e a gente sabia que o nome do Nino era a prioridade. Então eu imagino que o Palmeiras ainda vai contratar um zagueiro para poder compor o elenco, porque se o Arias não vem, o Palmeiras tem o Alan, pode jogar com o Maurício, pode jogar com o Sousa, pode jogar com o Paulinho quando voltar, pode de repente jogar só com o Flaco e ter só com o Vitor Roque e ter o Flaco no banco. Então, assim, tem alternativas. É. Já no caso do zagueiro, o Palmeiras hoje tem Fux, Uhum. Gomes, Murilo, Benedetti, que eu não confio, e teria que improvisar o Emiliano Martinez em caso de urgência. Então se imagina, se o Abel resolve falar, pô, hoje é o jogo para 3 zagueiros, vai ter o Benedetti na zaga só. Então, por De isso que reserva. para mim tem que ter a questão do zagueiro, mas eu imagino que o zagueiro ainda vai chegar. Eu E só como tá acho, todo Danilo, mundo dizendo aqui no chat, diga, vai lá. eu só acho que a contratação do Nino, ela é bem difícil, ainda mais depois da contratação do Arias. Imagina como é que ficaria pro Montenegro, né, o presidente do Fluminense, perder o Arias pro Palmeiras, ele que, né, o Fluminense que garantiu que o Arias não viria para clube nenhum, que o Fluminense tinha o direito de fazer a contraproposta, ou cobrir a oferta e levar, e o Fluminense, pelo que estão noticiando, já tem algo apalavrado com o Nino, né? Teria algo apalavrado com o Nino, pelo menos para o meio da temporada. Então, se o Palmeiras atravessar também o Nino, aí fica muito difícil para o presidente do Fluminense. O Fluminense que tem uma boa grana aí para poder gastar, não é que tá. Não chega no patamar do Palmeiras, mas o ano passado foi interessante para o Fluminense. A Copa do Mundo deu muito dinheiro ao Fluminense de receita. Então, ele teria essa possibilidade de contratar o Nino. Eu acho que o Palmeiras talvez tenha que pensar em outros nomes, ampliar um pouquinho essa gama aí de possibilidades de zagueiro, que é difícil, eu sei, mas não ficar preso apenas no Nino e ter um plano B, um plano C. E digo mais, hein? Põe pan pra mim! Já lembra dessa? Do Põe Pan Pra Mim, do Opa, Milton Neves? com certeza. Na verdade, não é pan pra mim, só vou dar uma notícia que eu li agora aqui no Globo Esporte. O Arias assinou um pré-contrato com o Palmeiras. E calma, vou explicar pra vocês. Nessas negociações gigantescas, os clubes normalmente se resguardam com documentos como esse. O que significa isso? Ninguém pode atravessar mais o negócio. Não existe mais a possibilidade de atravessar, de alguém entrar no meio e oferecer mais, de o BAP cair da cama e falar que vai oferecer 50. Não existe. O Palmeiras já tem a garantia formal de que o Arias vai ser o jogador do Palmeiras e em breve vai assinar o contrato oficial. Essa informação dada agora há pouco pelo Globo Esporte para explicar para vocês que já estão desesperados aí. Calma, vocês estão mais calmos. Calma, porque o Palmeiras assinou esse pré-contrato só para poder ficar mais tranquilo. Assim como eu não estou tão tranquilo com vocês, eu queria assinar um pré-contrato com as 3.450 pessoas que estão nessa live. Neste momento, só temos 1.200 likes. Eu não sei o que eu fiz para vocês. Eu só peço like, que é de graça. Você quer mandar super chat? Ótimo, manda. Eu vou ler. Tem uma fila aqui, eu vou ler, vou interagir, vou responder tudo que eu puder. Você quer virar membro do canal? Ótimo, melhor ainda. Pode virar membro, vai ter figurinha exclusiva, vai ter preferência para aparecer na tela, como o nosso Carlos César Marcello aqui, que está na tela. Pode virar membro do Apoia-se, como tem o QR Code, que vocês estão vendo aí, que também é muito legal. Vai lá no WhatsApp, participa da nossa comunidade.
Mas tem um jeito que é muito fácil. 2 jeitos, na verdade, muito fácil. Que é o like, que é de graça, e a inscrição no canal, que também é de graça. E aí você ativa o sininho. Se amanhã o Palmeiras contrata alguém, você vai ficar sabendo na hora. Quando eu entrar ao vivo aqui, você vai ficar sabendo na hora. Inscreva-se. Vale muito a pena e é de graça. Se daqui a um tempo encher o saco, você só cancela a notificação e continua inscrito, tá tudo bem. Tá? Vamos fazer isso? Por favor, likes. Vamos subir a taxa de likes, porque a gente está em 3.500 pessoas e só 1.600 likes. Pelo amor de Dio. Santo Dio. Então, resumindo o negócio do John Arias, gente, não tem mais como dar errado, tá? Não tem mais como dar errado. Arias vai ser jogador do Palmeiras. E em breve, já vou ler alguns superchats aqui e vamos poder falar sobre outros. Como é que fala? Outras contratações, outros nomes que o Palmeiras está de olho. Enquanto a enquete tá aí, tá dando um baile, tá dando um chute na minha cabeça.